Salve, salve, moçada! Professor Rodolfo Damasceno na área. Voltei aqui para a nossa segunda aula desse módulo, tá certo? Só para a gente revisar. Lembra aí que aula anterior fiz a trilha dos principais temas que costumam cair no Enem. Vamos lá relembrar rapidamente para a gente ir para nossas questões. Então nós temos geografia agrária, certo? Que é o espaço agrário, não só a nível mundial, mas o brasileiro, e é o que mais costuma estar ali presente nas provas do Enem, tá? Falando da produção que o Brasil tem no campo, dos conflitos sociais pela reforma agrária, tá? Geopolítica, certo? E globalização, temas quentes da atualidade, tá? Sobretudo nesses últimos momentos aí, que a gente tem essas tensões, conflitos armados no mundo, guerra comercial entre China e Estados Unidos, ascensão econômica chinesa, que muitos especialistas falam que daqui até, quem sabe, 2030, 2040, a China passe os Estados Unidos na questão do PIB, tá? Então você vê isso. Problemas ambientais cada vez mais agravados pelas transformações que o ser humano ocasiona no meio ambiente, tá certo? Então, problemas sociais estão ali sempre presentes de alguma forma, direta e indiretamente, nas nossas provas, tá? A demografia, falando ali de crescimento da população, tem aquele momento que a prova apresenta para você aquela tão famosa pirâmide etária, a gente vai ver aqui também, tá? Vai falar de crescimento vegetativo, de transição demográfica e de inúmeros outros fatores. Espaço urbano, processo de urbanização. Então a gente entende os processos de urbanização a nível global, quando vai falar de cidades globais, cidades mundiais, as grandes metrópoles, a rede urbana brasileira, tá? Como se deu o processo de urbanização no Brasil, tá? Depois o espaço industrial. Presta atenção aqui que espaço urbano e espaço industrial são dois processos aqui interessantes na geografia relacionados. O fenômeno de industrialização, ele está ali casado com o fenômeno de urbanização, tá? Então é interessante quando você estiver ali na sua estratégia de estudo, pegar e estudar esses dois aqui associados. Vocês vão perceber a correlação deles é muito forte, até de datas, etapas de industrialização que o Brasil, no caso, foi passando, você vai percebendo que há o boom, o crescimento das cidades. Isso também implica na demografia, aumento da população, densidade demográfica, onde você tem o maior processo de urbanização, a densidade demográfica é maior e também você tem um espaço industrial, a indústria grande naqueles espaços, tá? Geografia econômica, aí a gente lembra dos blocos econômicos, né? Brexit, aquela coisa lá, saída, entender o que é o Brexit, entender a União Europeia, mas também não deixar de fora o Mercosul, que já está fazendo 30 anos, a gente até fala da crise dos 30 anos, como é que está o Mercosul hoje? Está indo para frente, os avanços, avanços econômicos, então são temas aqui dentro da geografia econômica, tá? E aí, geomorfologia, estudo do relevo, interessante estudar os dois juntos, geomorfologia e climatologia, certo? Porque você vai ver a interferência de um elemento da natureza com o outro, tá? Energia e transporte, falei aqui na vez passada que a energia é um tema muito tratado dentro dos debates econômicos e dentro da questão ambiental. Como produzir mais energia sem agredir o meio ambiente, tá? Biogeografia, a espacialização, né, dos biomas no mundo. Recursos hídricos, sobretudo no processo, no momento que a gente tem de crise hídrica, né, quando falta chuva, os reservatórios ficam sem água e acaba, no caso das hidrelétricas, ficando sem condição de produzir tanta energia. Tá? E a cartografia, que é a nossa ferramenta que vai espacializar tudo isso. Tá? Então, falei aqui e a gente vai trabalhar esses temas, o top 5 a gente vai trabalhar mais para frente, mas eu quero trazer para vocês 4 questões para a gente abordar em profundidade. Nós vamos ter uma questão aqui para resolver sobre o espaço industrial, sobre a industrialização, vou concentrar aqui, brasileira, geografia econômica, geomorfologia e climatologia. Vou resolver com vocês aqui 4 questões e para casa, como dever de casa, né, é o novo, trabalhar para vocês, tem uma questão para resolver de energia e transporte, biogeografia, recursos hídricos e cartografia. E assim a gente consegue abarcar esses outros temas para eles não ficarem de fora. Mas já dou a dica, não se restrinja às questões que foram passadas. Vá buscar outras questões de vestibulares, de Enem, de Olimpíadas.
Aquilo que eu disse, aquela estratégia, quanto mais questão você estiver resolvendo, quanto mais questões você estiver submetendo, você vai ficar mais casca grossa para entender como é as questões de vestibular, Enem, sobretudo para você que está começando agora, que vai encarar o Enem pela primeira vez, daquele frio na barriga. Só tem um jeito, fazendo questões. E é o que a gente vai trabalhar agora, tá? Então vamos lá. Primeira questãozinha que eu trago aqui para vocês, tá? É uma questão que a gente vê esse tema no segundo ano do ensino médio, tá? Nós vamos falar aqui sobre o espaço industrial. Quando eu falo em espaço industrial, posso entender aí processos de industrialização. Mas, professor, o que é esse processo de industrialização que o senhor tanto fala? É um momento em que a indústria, esse setor, ele ganha peso na economia dos países. E esse processo de industrialização, meu povo, ele está ligado com a transformação radical do espaço geográfico. Como assim? Vamos lá, perguntinha para você, você responde aí. Onde aconteceu a Revolução Industrial? Tempo. Se você respondeu século XVIII, lá na Inglaterra, acertou. Lá começa a Revolução Industrial. E por que se dá esse nome de revolução? A palavra revolução remete a uma transformação radical da sociedade. Primeiramente, no sentido tecnológico, porque a Revolução Industrial é uma revolução tecnológica, tá? Então você, quando tem ali a criação da máquina a vapor, do motor a vapor, aquele motor, aquela peça vai acelerar os processos produtivos. Quando eu acelero um processo produtivo, eu vou criar mais produtos. Se eu crio mais produtos, eu vou poder vender mais. Isso vai gerar um fluxo maior de mercadoria saindo de uma região do globo, que no caso aí é a Inglaterra. Ao mesmo tempo que, como eu estou gerando mais produtos, eu preciso de mais matérias-primas. E essas matérias-primas foram buscadas aonde? No Brasil, nos continentes, nos países da África, na Ásia. Então veja que uma revolução, no caso a Revolução Industrial, ela não foi simplesmente um acontecimento tão banal. E ela é um processo, ela foi evoluindo, ela começa ali na Inglaterra, mas depois ela vai se expandindo para outros países da Europa. A gente vai para ali a Alemanha, para a Bélgica, Holanda, Itália, posteriormente Japão e Estados Unidos. Esses países que eu citei são os países de industrialização clássica, porque eles tiveram serem os pioneiros nesse processo de revolução. Tá? É muito importante que vocês entendam essa classificação desses países, tá? Países da industrialização clássica. E aí, na sequência, a gente tem o segundo grupo de países, países de industrialização tardia. É aí onde cai o Brasil, tem o México, tem outros países. São países que, depois ali, já no finalzinho do século XIX, começa o seu processo de industrialização. Já começa atrasado e começa de forma intensa. A gente vai observar que a industrialização no Brasil foi intensa. Diferente dos países de industrialização clássica, eles tiveram um processo lento e gradual de industrialização. A indústria foi aparecendo no espaço geográfico deles. Essa indústria que apareceu no espaço geográfico dos países de industrialização clássica foi atraindo pessoas, êxodo rural. As pessoas foram saindo do campo, foram indo para as cidades, buscar emprego numa coisa nova chamada indústria. Tá? E aí, essa quantidade de pessoas que eram camponeses, tá? Eram camponeses lá no campo, chegam na cidade e se transformam em quê? Em operários. Olha só uma mudança social que a Revolução Industrial traz. O cara que era camponês, trabalhava lá no campo, tá? Sai do campo, porque o campo não está dando mais aquele suporte de vida. Você tem uma política de cercamento. Isso aí, estou falando da Europa, tá? Vai para a cidade, busca emprego na indústria, se transforma em operário. A cidade ganha uma configuração nova. Você tem uma coisa chamada indústria. E no entorno da indústria crescem as chamadas vilas operárias, tá? Então você tem
a reorganização do espaço geográfico em função da indústria. A cidade ganha importância, só que a cidade é toda desorganizada, porque a indústria está surgindo em qualquer lugar, de forma sem um planejamento. Outro exemplo interessante dessa revolução é que a população que está trabalhando lá, está trabalhando sem aquela coisa que a gente conhece hoje de direitos trabalhistas. Trabalhavam de 12, 14 horas por dia. Mulheres, crianças, idosos, trabalhavam em minas de carvão, sem direitos a descanso no final de semana, sem férias, sem 13º. Acontece aí o grupo, né? Você tem um grupo que trabalha, os operários, que vão em algum momento, certo? Em algum momento reivindicar melhorias, surge aí sindicatos, movimentos trabalhistas, tá? Tem o outro grupo, que é o grupo dos donos das empresas, os donos das fábricas, tá? Que a gente tem aí os grandes empresários. Então você tem essa briga, você tem essa disputa entre as classes sociais, que vocês vão estudar isso, sabe aonde? Em História e Sociologia. Olha aí a associação que a geografia traz. Isso, gente, estou fazendo essa reflexão somente aí, observando os países de industrialização clássica, tá? E como se deu nos países de industrialização tardia? Como é que é essa espacialização dos países, né, da industrialização nos países de industrialização tardia, que é o caso do Brasil? E antes que eu esqueça, temos um terceiro grupo, não acho que eu esqueci, tem um terceiro grupo de países de industrialização planificada. Países de industrialização planificada. O que é isso? São aqueles países que tinham a sua economia baseada no regime socialista, tá? E aí você tem a Polônia, você tem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ali, lembrando o período da Guerra Fria. O que é essa industrialização planificada, professor? O governo desses países, ele planejava, através de chamados planos quinquenais, a economia. O que cada indústria deveria produzir e o quanto deveria produzir, tá? Então, tinha que ter uma produção seguindo o plano que o governo passava. É por isso que a gente fala de países de industrialização planificada, tá certo? Então, você tem esses 3 grupos de países quando falamos em processo de revolução industrial. E aí, vamos aqui para uma questãozinha que a gente trabalha mais esse conteúdo. Falando do espaço industrial, vamos para o espaço industrial brasileiro, tá certo? Para a gente entender como é que esse fenômeno se deu aqui, olha. Sempre a geografia, lembra lá o que a geografia faz? Ela estuda a sociedade através de uma perspectiva espacial. E não é à toa que um mapa vai aparecer. Lembra que eu digo a ferramenta cartografia, a arte e a ciência de representar o espaço geográfico? Pois é, eu preciso dela para ver esses fenômenos espacializados. Ah, professor, por que você está falando que cartografia é uma arte? Porque ela tem, primeiro, regras, ela precisa ter uma estética agradável para você entender o mapa que você está lendo, tá? E ela segue princípios, conceitos matemáticos de escala, tá? Então, isso tudo a gente estuda em cartografia. Vamos aqui para a nossa questão sobre industrialização, tá? Essa questão, assinala a alternativa que indica corretamente as causas para a atual disposição industrial apresentadas no mapa. Olha que interessante, ele está pedindo aqui para você olhar o mapa, não vamos olhar a questão, tá? E ler o mapa. Então ele tem um mapa aqui do Brasil, tá? Cada pontinho desse significa uma indústria espalhada pelo país, pelo território, e ele está pedindo para você observar por que a indústria é no lugar que ela é. Basicamente isso. A resposta está aqui de início no mapa, o aluno vai olhar para o mapa e vai observar, bem, onde é que eu encontro mais indústria no território brasileiro? Então você percebe que o nosso litoral, essa área costeira, ela tem uma presença maior de indústria. Quem se destaca aqui? Região sudeste, mais especificamente a cidade ali de São Paulo, estado de São Paulo, cidade de São Paulo. Olha a quantidade de pontinhos. Mas quando você observa também algumas capitais, né, dos estados, você percebe uma concentração industrial grande. E à medida que a gente vai entrando no nosso território, tá,
essa indústria vai ficando bem pontual, tá certo? Olha só como a região norte do Brasil tem uma quantidade muito inferior de indústrias comparado a sudeste, tá certo? Então é isso que esse mapa está mostrando. Esse mapa, ele está espacializando a indústria no Brasil, ele está lhe dando uma informação, tá? Você observa onde está essa indústria. E aí você sacou, opa, perfeito. A indústria está localizada, sobretudo, na área litorânea, aqui com destaque para a região sudeste, para a cidade de São Paulo. Perfeito. Identifiquei isso no mapa, fiz essa leitura do mapa. O que vem na sequência? Ele pergunta quais as causas. Você já identificou onde? Onde está a indústria? Ele quer saber por que a indústria se localiza onde se localiza. E aí ele te dá a seguinte questão. Vamos lá. Desenvolvimento industrial têxtil na região Nordeste no século XIX. Ele está dizendo, olha só, que a indústria se localiza dessa forma aqui no Brasil por conta da indústria têxtil na região Nordeste no século XIX. Isso não explica a totalidade, tá, do nosso mapa. Ele está pegando um segmento, o setor têxtil, no Nordeste brasileiro no século XIX, para dizer, olha, a indústria está assim, do jeito que está, porque teve uma concentração da indústria têxtil no Nordeste. Vamos explorar um pouco essa questãozinha. O Nordeste, sobretudo no nosso Ceará, ele se destaca na indústria têxtil. Por que ele se destaca na indústria têxtil? Porque a nossa industrialização, os primórdios da nossa industrialização, está ligada à produção de algodão, tá? Então, a gente tem uma produção de algodão no início. O Ceará, por exemplo, exportava muito algodão, a matéria-prima em si. Depois, quando foi a industrialização chegando no Ceará, tá? Deixamos de exportar apenas o algodão e passamos a exportar o tecido pronto. E aí a indústria têxtil no Ceará ele foi se desenvolvendo. Mas isso aqui é uma explicação dentro do estado do Ceará, na região Nordeste do século XIX, o que não se aplica ao nosso mapinha, tá? Vamos lá. Herança das infraestruturas geradas pelo café na política industrial do Brasil durante o século XX. Opa! Herança das infraestruturas geradas pelo café na política industrial do Brasil durante o século XX. Vamos lá. Para ter indústria, o que atrai a indústria para um determinado lugar? Tá? Precisa de pelo menos dois elementos: capital e investimento em infraestrutura. Que tipo de infraestrutura? Infraestrutura de circulação, para a indústria poder produzir e fazer circular seus produtos para sair da fábrica, para chegar no porto e ser levado para o seu destino. E precisa de um capital, de investimento para gerar toda essa infraestrutura. E aí, quando a gente observa a história do Brasil, olha a associação aí da geografia, tá? Lembrando os ciclos econômicos da economia brasileira, tá? Então a gente pega um dos ciclos econômicos, foi o café, muito forte na região sudeste do Brasil, tá? Então o Brasil, ali no final do século XIX, início do século XX, era um país agrário exportador, tá? Ele exportava muitos produtos, no caso em questão, o café, tá? Contudo, essa onda de industrialização que começou lá na Europa, com os países de industrialização clássica, essa onda, imagina uma onda repercutindo aqui no globo dessa revolução, chega ao Brasil, certo? Quando chega ao Brasil, tá, o pessoal vê assim, olha, esse negócio de indústria dá dinheiro, esse negócio de fazer fábrica, tá, é interessante, vamos investir nisso. E da onde veio o dinheiro? Da cultura cafeeira. O Brasil era um grande exportador de café. Esse capital foi sendo ali, ó, direcionado para a indústria, tá certo? Foram direcionados para a indústria. E aí você tem as primeiras indústrias se instalando aonde? Ó? São Paulo, cidade de São Paulo, região sudeste do Brasil. Então você vê, quando estiver estudando história, estiver estudando geografia, o processo de industrialização e urbanização é mais forte nessa região. Então, aqui o nosso item B, ele é a questão mais adequada, certo? Mais certa. Professor, o que é guerra fiscal brasileira? Que beneficia os investidores da região sul e sudeste? O que é guerra fiscal? A guerra fiscal é quando um estado ou uma cidade busca atrair
investimentos, ou seja, indústria, através de benefícios. Como? Olha, instala a sua indústria aqui na minha cidade ou no meu estado, que você não paga determinados impostos durante 30 anos. Eu lhe dou o terreno para construir, certo? Então você tem esses acordos entre governo, certo? Setor público e setor privado para atrair essas indústrias. E a guerra fiscal é quando uma cidade fica ali, e outra cidade, outra região, ficam oferecendo melhores condições para atrair, certo? Esses investimentos, tá? Resistência da região centro-oeste do Brasil, que se recusou a passar pela industrialização por sucessivas vezes. Gente, cuidado, essas questões sempre apresentam itens absurdos. Aprendam a identificar. Uma região recusar passar por um processo de industrialização. Competição estabelecida entre o Sudeste e o Norte, olha o Norte, tá? Em função da indústria de borracha, falida pela concorrência japonesa. Outra questão absurda, que não faz sentido, tá? Então você tem a região Sudeste aqui, muito mais forte, preponderante, como é que ela estava disputando a questão da indústria da borracha, tá? Vamos lá. Outra coisa que é interessante destacar aqui no item B, só para a gente não perder o fio, é que o capital investido, olha só que interessante, é a primeira fase da industrialização brasileira. O capital investido aí era nacional e privado. Quando a gente vai para a segunda fase da industrialização brasileira, o capital passa a ser nacional e estatal. É quando o governo percebe, oba, vou investir nessa indústria, e aí o Brasil se torna um país industrializado, inclusive tendo a indústria como motor da economia à época, tá? Próxima questão, vamos falar de geografia econômica, tá certo? Vamos lá. A diversidade de atividades relacionadas ao setor terciário reforça a tendência mais geral de desindustrialização de muitos dos países desenvolvidos, sem que estes, os países desenvolvidos, certo, percam o comando da economia. Essa mudança implica em nova divisão internacional do trabalho, que não é mais apoiada na clara segmentação setorial das atividades econômicas. Eita, professor, um textozinho desse é porque questão do Enem 2017. Falei para vocês, cai muito desse tipo de questão, e aí é preciso o aluno começar a pensar aqui algumas informações para fazer associação. Vamos lá, o que é o setor terciário da economia? Tá? É o setor de serviços. A gente tem o setor primário, que é aquele ali agrário, exportador, envolve a agricultura, a pecuária. O setor secundário, a indústria, e o setor terciário de serviços, né? Serviços bancários, financeiros, educacionais, de saúde, enfim, tá? Então ele fala, a diversidade de atividades relacionadas ao terceiro setor da economia reforça a tendência mais geral de desindustrialização. Se é uma desindustrialização, está ligada ao segundo setor da economia, o setor secundário. Ou seja, você tem um país rico, o setor terciário é mais forte, ele passa por um processo de desindustrialização, certo? O que acontece aqui? Os países mais desenvolvidos vão focando sua economia no setor terciário, a indústria vai saindo de lá e vai se instalar em outros países, em outras regiões, que é mais vantajosas, tá? Então, o que acontece? Há uma mudança na divisão internacional do trabalho. Que mudança é essa? Num primeiro momento, lá da industrialização clássica, lembra que eu falei em aula passada, ou na questão passada? A industrialização clássica, a indústria se concentrava nos países ricos. O que vai acontecer agora? A indústria vai para países em desenvolvimento ou países pobres e o setor de comando dessas indústrias fica nos seus países de origem, nos países mais ricos, tá? Então, o que acontece aqui? Olhando aqui, nesse contexto, o fenômeno descrito tem como um de seus resultados a saturação do setor secundário? Não, está desindustrializando. A ampliação dos direitos laborais não tem muita relação, até porque você está aí com a indústria saindo, então os sindicatos vão estar se organizando em outras regiões, tá? Bipolarização do poder geopolítico, olha aí de novo a questão absurda que eu falo, né? Aí você vai, professor, bipolarização, não foi aquela briga entre Estados Unidos e União Soviética? Pois é, mas não cabe aqui. Consolidação do domínio tecnológico, vamos ver. Primazia das exportações globais, olha só. Consolidação do domínio tecnológico. É a questão mais adequada, porque nos países ricos, desenvolvidos, o setor de pesquisa, desenvolvimento de ciência e tecnologia, gestão, tá? Vai ficar concentrado nesses países. Esses países vão passar a vender tecnologia,
certo? Para os países em desenvolvimento, para outras áreas do mundo. Dá um exemplozinho interessante aqui. Taiwan, vocês devem estar ligados nos últimos acontecimentos. Taiwan produz o quê? Chips semicondutores, os mais desenvolvidos do mundo. Então, você tem um setor de produção de conhecimento, de ciência, tecnologia. Isso é exportado, é vendido mundo afora, tá? Então, no caso dos países que têm o seu setor terciário mais forte, eles perdem a indústria, mas ainda mantêm a primazia do domínio tecnológico, tá certo? Vamos aqui para uma questão de geomorfologia, para falar das formas do relevo, tá? Os estudos geomorfológicos incluem, além da própria identificação e descrição morfológica do relevo, duas formas principais de abordagem, uma histórica e uma funcional. Procura-se responder, no primeiro caso, as indagações sobre onde e quando acontecem certos eventos erosivos e deposicionais, que modificam o relevo, e no segundo buscam explicar a mecânica das transformações do relevo, ou seja, como transcorre a evolução sobre um determinado lugar num certo período de tempo. Mais uma vez, uma questão de Enem 2014, trazendo esses textos que aparentemente são complicados, mas para um aluno atento ele vai pensar ali algumas informações. Vamos lá. Você tem duas abordagens, a histórica e a funcional. Ou seja, tá? O que é que ele vai responder no primeiro momento? Quando aconteceu certos eventos o quê? De erosão. Erosão é o desgaste do material rochoso, do relevo, tá? E a gente tem a erosão e depois o deposicionamento de sedimentos, para onde esses sedimentos foram levados. Então a rocha, o material rochoso se desgasta, ele vai sendo erodido por intemperismo físico, químico, tá? E aí esse material erodido, ele vai ser depositado em algum canto. Depois ele vai buscar explicar, certo? Como aquele relevo, aquele espaço se transformou ao longo do tempo, tá? A geomorfologia, ela mostra que a paisagem que nós temos hoje, ela não é estática, ela vai sofrendo modificações ao longo do tempo. E aí, vamos lá. A geomorfologia, conforme a abordagem acima apresentada, pode ser representada de um dos estudos de caso abaixo exemplificados. Assinale, vamos lá. A composição estrutural e química do núcleo terrestre. A gente já descarta essa questão. Por quê? Lembrando que nós estamos falando de geomorfologia, estudo das formas do relevo que fica na superfície do nosso planeta. Quando eu falo de estrutura química do núcleo terrestre, eu já estou saindo da alçada da geomorfologia e indo para a geologia. Tá? Então, observem isso. Interessante que o aluno saiba identificar onde atua cada área da geografia, certo? Dessas ciências, para poder entender. Ó, questão absurda. O papel exercido pelas formas de relevo sobre a dinâmica climática, tá? Nós não estamos falando aqui da chamada geomorfologia climática. O texto não apresentou nenhum elemento que se relacione a clima, a mudanças de temperatura, mudanças de pressão, tá? Influência do tectonismo, já parou aí. Por quê? Porque tectonismo são forças endógenas, tá? De produção do relevo. Se é força endógena de produção do relevo, a gente está indo para a área da onde? Da geologia. Então, ó, influencia o tectonismo na gênese das cadeias montanhosas. D. O item D, a origem do movimento das células convectivas dos magma. De novo, se é célula convectiva, o magma, que está a quilômetros de profundidade da gente aqui, certo? Ele é o quê? Se é dentro da Terra, eu estou falando de geologia, e não de geomorfologia de formas de relevo. Então, por eliminação, sobrou o processo histórico de origem e transformação dos oceanos, que é uma forma de relevo. Tá? Os oceanos, eles estão no nível mais abaixo do que o que a gente está aqui no continente. Então, a gente estuda essa formação dos continentes, certo? Formações da origem dos nossos relevos oceânicos, através também de uma perspectiva geomorfológica, tá certo? Vamos aqui para mais uma. Vamos falar de clima. Olha só que interessante. Clima, olha mapa. De novo para vocês lerem. O que ele vai trazer aqui? No hemisfério sul, questão do Enem 2019. No hemisfério sul, a sequência latitudinal dessas linhas aqui, pessoal, as linhas deitadas, linhas na posição horizontal, quando se fala em latitude. Então, no hemisfério sul, a sequência latitudinal dos desertos, representada na imagem, sofre uma interrupção no Brasil devido à seguinte razão. Então, vamos lá. Ele olha aqui o mapa,
Ele está dizendo, olha, nessa faixa você tem deserto, aqui você tem um desertos do Saara, aqui você tem um deserto, ó, lá na Austrália, o deserto de Outback, aqui é uma região árida e deserto aqui na parte sul do continente africano, aqui no Brasil, opa, cadê o deserto que deveria existir aqui? E aqui você tem deserto ali nos Andes, né, no Chile, naquela região. Por quê? A pergunta é, por que não tem deserto aqui, onde deveria existir um deserto segundo este mapa? E ele vai trazer as seguintes questões. Existência de superfície de intensa reflectividade, ou seja, uma superfície em que vai refletir os raios do Sol, tá? Seriam superfícies mais claras, mas não vai se aplicar aqui, tá? Seria, por exemplo, uma superfície que reflete muitos raios solares, são os polos, por causa da neve branca, reflete os raios solares, mas não seria esse caso. Preponderância de altas pressões atmosféricas, aí o aluno, opa, o que é uma pressão atmosférica? É a coluna de ar, o peso da coluna de ar sobre a superfície terrestre, mas não é isso que vai ser explicado. A influência de umidade das áreas florestais, opa, vamos lá, predomínio de correntes marítimas frias. Aqui, se você sabe, correntes marítimas frias é quando você tem uma porção de água circulando, só que aqui no caso do nosso trópico, entre o trópico de Capricórnio e o Equador, as correntes marítimas são quentes, não vai se aplicar. Ausências de massas de ar continentais. Existem massas de ar continental aqui na nossa área da América do Sul. Qual é a questão que vai sobrar para a gente? A influência de umidade das áreas florestais. Mas, professor, que umidade de áreas florestais são essas? Essa questão está relacionada aí aos chamados rios voadores, tá? Você tem aqui, ó, áreas quentes, por isso que eu falei, correntes quentes do oceano, levam mais umidade para a atmosfera, que junta com a evapotranspiração da floresta amazônica, quantidades enormes de vapor d'água na atmosfera, sofrem uma barreira aqui dos Andes, certo? Os Andes causam essa barreira e transportam essas águas aqui, esses rios aéreos, para chuvas, olha só, no centro-oeste e no sudeste, fazendo com que a umidade dessa região seja mais elevada, você tenha um abastecimento dos aquíferos, você tem ali chuvas para a região produtora do agronegócio. Por isso que essa região aqui, ó, ela é uma região que a gente fala que é o quadrilátero afortunado, que tem água, onde deveria existir desertos, tá? E aí você já começa a sacar, opa, então quer dizer que se eu tenho um intenso desmatamento aqui, eu posso afetar o abastecimento hídrico nessa região? Exatamente. E é o que nós temos aqui nesse mapinha mostrando, ó. As massas de ar, certo? Massa de ar equatorial atlântica, vem aqui, a principal que está atuando aqui no verão, massa de ar equatorial continental, portanto, massa de ar continental, eliminando aquela questãozinha que tinha lá, que eu disse que ele dizia que não tinha a massa de ar continental, massa tropical continental e massa tropical atlântica. Essa massa de ar equatorial, que está perto da linha do Equador, continental, formada sobre o continente, leva essa quantidade de vapor d'água da atmosfera aqui, ó, para toda essa região. Então, abastecendo os aquíferos, os rios, tá? Então, se você tem um intenso desmatamento nessa região, o que vai acontecer? Você já sacou. Menos vapor d'água da atmosfera, logo, menor recarga de aquíferos, menor recarga dos mananciais, dos rios, prejudica, por exemplo, o agronegócio, que precisa de água, prejudica o abastecimento nas hidrelétricas, o que faz encarecer a nossa energia. Olha só como o Brasil é dependente desses rios aéreos, tá certo? Olha aí, pessoal, é essa associação que eu estou falando que você deve fazer sempre ao estudar essas questões, tá? Não são informações soltas, são informações que você começa a fazer a correlação e encontra sentido nela. Então, busque encontrar sentido nas questões, nas informações, para você entender toda a abordagem daquela questão. E aí você vai se sair muito bem no vestibular, ou Enem, em qualquer prova que você vai fazer, seja ela da área de humanas, geografia ou outra, tá certo? É isso aí, espero ter gostado dessa aula. Nos vemos no próximo encontro. Valeu, até a próxima.